Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, né, de doutrina cristã. Estamos no segundo mandamento da lei de Deus, que é a moral cristã. Essa segunda parte de nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Boa tarde a todos. Este horário que estou entrando é um horário que as pessoas estão no almoço e estão em casa. Por isso que a gente prioriza um pouco este horário aí do almoço, tá certo? Entre a volta e o retorno, né? Então, o segundo mandamento da lei de Deus é não tomar o seu santo nome em vão, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão. E vamos ver agora, dentro desta aula, o objeto direto e indireto, o santo nome de Deus, a blasfêmia contra o nome de Deus, o juramento, o voto e o voto, como ele se divide, como ele está, né, disposto, tá certo? O segundo mandamento proíbe-nos tomar o nome de Deus sem o devido respeito. Blasfemar contra Deus, a Santíssima Virgem, os santos e as coisas santas é fazer juramento falsos ou desnecessários ou de qualquer modo ilícitos. O segundo mandamento nos ordena honrar sempre o santo nome de Deus e cumprir os votos e as promessas feitas, né? E aqui a gente já entra um pouco, veja só, para aquilo que o mundo, a sociedade está passando, dizendo que é inocente. Atenção, não é? Que é inocente, as brincadeiras, sabe? Não é? E aqui o mundo das artes, da cultura, não é? As telenovelas que brincam com o sagrado, que brincam com o divino e passa como se fosse uma coisa inocente, uma coisa sem maldade, portanto, sem malícia, né? Mas, veja, a doutrina cristã católica diz que isso não é permitido. Não se brinca, né? Ilicitamente é você despertar a confiança do outro, mostrar segurança e jurar por Deus, sendo uma mentira, né? Sendo uma mentira, ou sendo meias verdades, ou qualquer besteira, como a gente aqui diz no Nordeste, não é uma coisa desnecessária que não precisava você invocar Deus como testemunha, no entanto, você invoca Deus como testemunha. Vamos para o objeto direto e indireto. O objeto direto desse mandamento é o santo nome de Deus. Indireto, o nome da Virgem, dos santos e das coisas santas. O nome de Deus, tomar sem respeito o nome de Deus, equivale a dizer, pronunciar por mofa, em atos de cólera ou de modo irreverente aquele santo nome e tudo que a Deus especialmente se prende, como o nome de Jesus, ou de Maria e dos santos. Veja como isso é importante e interessante. Por quê? Né? Na irascividade, né? No surto de raiva, portanto, de ódio, no desequilíbrio emocional, até aí, que eu não tenha consciência
que eu não tenha consciência, eu não deveria falar de Deus, não é? E das coisas santas. Porque tudo o que a gente fala é precipitado, não é? E no calor das emoções a gente pode agredir a Deus. E não apenas as pessoas e a gente mesmo, mas a Deus. E o pecado, não é, que fere a Deus é muito mais grave do que o pecado que fere ao meu eu e que fere também aos outros, certo? O santo nome de Deus deve ser invocado com respeito e confiança para honrarmos a Deus, lhe agradecermos os benefícios e lhe pedirmos nas tentações e necessidades o auxílio e o perdão das ofensas. Louvável, pois, a prática das jaculatórias ou breves invocações feitas apenas com a mente e o coração, né? Criar uns refrões, criar, veja, umas jaculatórias. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Diante da ira, diante da raiva, diante do estresse, diante das feridas, diante dos conflitos, diante dos confrontos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E vai fazendo, né? Diante do desespero, nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência sempre alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A gente vai se acalmando, a gente vai se ordenando, vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. E assim o nosso coração vai sendo elevado a Deus cada vez mais. Tá certo? A oração serve também para isso, para nos sintonizar com Deus e acalmar os nossos ânimos, né? Nos dá orientação equilibrada nas situações, até mesmo naquelas situações mais difíceis, naquelas situações mais, veja, desesperadoras, o Senhor nos dá a graça. Por isso, né, a importância de louvá-lo, né, de bendizê-lo, de adorá-lo, de invocá-lo, mas em verdade, respeitando o santo nome de Deus, não o chamando desnecessariamente, mas que o meu coração, que o meu querer, que o meu desejo que está na sua presença seja contínuo, né? Independentemente dos perigos, independentemente dos riscos do dia a dia que eu venha passar, que esteja me esperando, né? Independentemente que as coisas, não é, me recebam de braços abertos ou de coração fechado. Que eu receba sim, 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 ou que eu receba não, não, não. Que a minha postura não mude diante de Deus. Veja. Vamos agora para a blasfêmia. A blasfêmia é palavra ou ato injurioso contra Deus, contra a Virgem, os santos e as coisas sagradas. Isto é blasfêmia. Veja, uma palavra injuriosa, não é? Contra Deus, contra a Virgem Maria, os santos e santas. Tem muita gente, não é, que se diz cristã, é seguidora de Jesus Cristo, mas que desonra Nossa Senhora. Veja, que desonra os santos e santas, os anjos e os arcanjos, né? Independentemente da sua doutrina, da sua fé. Você é cristão, você é cristã. Então isso corre também em blasfêmia e isso acarreta também os castigos do Senhor, não é? Os reparos para isso. Pode ser a blasfêmia simples ou herética. Atenção aqui.
A blasfêmia se divide em duas partes, a simples ou herética. E herética ou seja, é herética quando contém uma heresia ou a negação de algum atributo de Deus, como, por exemplo, a sua providência, ou a negação de um privilégio da Virgem, como, por exemplo, a Imaculada Conceição ou a virgindade de Maria. Então, todos que, por exemplo, não é? Eu na hora do surto, na hora da raiva, digo, e Deus é providência em nada. Se Deus fosse providente comigo, não é? Ele me daria aquilo, ele faria assim, assado. Eu estou sendo herético. Estou contra a doutrina da providência. E quantas vezes a gente, no desespero, falou isso, né? Se não falou, a gente sentiu, a gente pensou, né, no silêncio do coração. Mas que Deus escuta. Deus escuta. Atenção, heresia, blasfêmia, não é apenas aquilo que eu falo, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto também. Aquilo que as minhas ações vão denunciando da forma que eu estou pensando e sentindo, não é? Heresia, por exemplo, quando se nega, né, que Nossa Senhora é Imaculada, quando Nossa Senhora é Virgem, que a Senhora é Mãe de Deus, né, alguns dos dogmas de Nossa Senhora, que ela foi assunta aos céus, isso é heresia. Né? Ou que eu não acredite na intercessão dos santos. A intercessão dos santos. Por exemplo, os santos mais próximos a nós, que foram proclamado e decretado pela igreja, os mais santos, né? Eu olho para João Paulo II, que eu acompanho, e disse, mas foi nada santo, né? É tão fácil ser santo assim, e a igreja tem poder de fazer santo. Veja, Paulo VI também, não é? João 23, o processo agora de tantos santos próximos a nós. Aqui em Pernambuco, Dom Helder Câmara, não é? Frei Damião, Padre Cícero, com toda aquela conjuntura política, a gente vai desacreditando, não é? O Padre Piapina, lá no sertão, o Padre Léo, né? Mas o Padre Léo contava tanta piada, isso, aquilo, foi santo nada, ele já foi drogado, a biografia de Padre Léo, né? Já foi um drogado, já fumou maconha, já veja, e a gente vai desacreditando, sobretudo desses santos que a gente já acompanhou, ele vivo, a gente louvar a Deus, agradecer a Deus que teve a graça de viver em meio aos santos, a gente não acredita. A gente não acredita. Né? Isso veja, blasfêmia simples e herética. A blasfêmia é pecado gravíssimo e abominável contra não só a religião, senão também a civilidade. Veja só, a civilidade, não é? A sociedade, a civilização, o nosso relacionamento, ao crescimento e desenvolvimento também humano-social. Vamos para o juramento, dentro desse segundo mandamento de Deus. Qual é? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Já estamos no juramento. O juramento consiste em chamar a Deus por testemunha do que se afirma ou se promete. Pode ser assertório ou provisório. Vamos ver isso aqui, não é? A invocação de Deus pode ser explícita ou implícita. Tem essas duas partes, não é? De viva voz ou não. Quando, por exemplo, se jura pela cruz ou sobre os evangelhos, ou quando se lembra o valor que tem para o cristão o juramento. E tem gente que jura por aí, não é? Jurando mentira nos seus negócios, nos seus contratos, para enrolar o outro, para passar o outro para trás. Jura até no sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus. Tem outro que diz assim, se eu não estiver falando a verdade, eu quero ver minha mãe morta, não é?
minha filha morta, meu filho morto. Veja, e por que não disse, né? Se eu não estiver falando a verdade, daqui a 2 segundos que eu morra. Ninguém diz isso, né? Agora, botar o outro, a gente bota muito, né? Bota a mãe, bota o pai, bota o marido, bota o esposo, bota os filhos, bota Deus. Agora não se coloca, né? E tem aqueles que pelo desespero de, se eu não estiver falando a verdade, que eu segue. Eita, olha, se Deus ouvisse certas baboseiras da gente, né, certas palavras frívolas e vãs, tinha muito cego por aí, não é? Tinha muita gente sem língua, tinha muita gente sem perna, porque o que se promete por aí, sem ter nenhuma condição e capacidade de pagar, porque não depende dele. Se a gente for honesto, não depende da gente. Jurar pela honra, pelos filhos, olha aqui é que eu explicava, não é, etc. Não é verdadeiro juramento, porque não se funda na invocação de Deus, mas é apenas afirmação humana, cuja autoridade e credibilidade é corroborada pela invocação de coisas ou pessoas sagradas para o indivíduo, para a família, etc. Né? E aqui o pecado é leve. Por quê? Porque não está jurando em nome de Deus. Está jurando em honra própria, né? Daquilo que você tem como projeto. Né? Eu juro pela minha conta do banco, eu juro pelos meus cartões de crédito, eu juro pelo meu nome que eu tenho limpo, eu juro pela minha família, eu juro pela minha mãe, enfim. Esse pecado, ele é o pecado natural, humano, incorre em pecado leve, mas os pecados graves é que são jurados em nome de Deus, da Santíssima Virgem Maria, dos santos e santas. Agora ele está dizendo, pois se quiserem acreditar no que falo, ótimo, se não, paciência, mas não posso pôr Deus em jogo sujo. É justamente isso, Gorete, tá certo? O Evangelho Jesus diz o quê? Que o teu sim seja sim, ou que o teu não seja não. Não jurei nem pelos céus, nem pela terra. Ou seja, nem por Deus e nem pelos humanos. Não é? Como tem aqui. Tá certo? Vamos avante. O juramento é ato solene e altamente religioso. Deve ser praticado com as devidas condições, isto é, com verdade, com juízo e com justiça. Tá bem? Não é proibido fazer o juramento, porque a gente tem muitos juramentos, né? Por exemplo, lá, quem casou no religioso sabe, tem chamada, não é? Os proclamas, e lá dentro tem a entrevista do noivo e da noiva. Depois que o sacerdote faz, não é? A entrevista, pede que a noiva, o nubento e a nubenta, coloque a mão direita sobre o evangelho e faça o juramento. E diga tudo que eu jurei, né, tudo que eu disse acima é verdade. E faz uma oração e depois assina o nome. Não é pecado fazer juramento. Agora, tem que fazer o juramento com o quê? Com verdade, com juízo, com consciência, não é? Clareza e com justiça, com idoneidade, tá certo? Com dignidade. Vamos ver o primeiro. Com verdade, quando se jura pelo que se sabe ou crê por verdadeiro ou pelo que se tem a intenção de manter. Tá certo? Então, eu não posso jurar pela verdade por aquilo que apenas eu ouvi. E aqui tem uma coisa que a gente não está valorizando, os cristãos, né? São essas mensagens nas redes sociais que a gente repassa e nem verifica se é verdade. Por isso que surgiram os fake news, não apenas em perfis, mas também em notícias. A gente não verifica
se é uma falsa notícia, um fake news ou um perfil, e já transmite, já passa, né? Quando o outro pergunta, aí há um tipo de um juramento dentro da falsidade. A gente está cometendo isso todos os dias, praticamente, sem perceber, nas transmissões, nas agendas, nas listas de transmissões que a gente faz. Isso é muito sério. Quem jura falso comete pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus. Verdade infinita, chamando-o em testemunho do que é falso. Veja, então quando eu juro, eu chamo Deus por testemunha. Se for verdade, ótimo. Deus é a verdade, condiz com a sua dignidade. Mas se for mentira, se for para eu me esconder, se for para eu me proteger, veja, se for para eu ganhar alguma coisa, enrolar os outros, eu chamo Deus como testemunha. Segundo, com juízo, isto é, com prudência e consideração madura, e não por motivos simples ou coisas de pouca monta. Veja, de pouco valor. Quer dizer, não tem necessidade disso aqui. É como a Gorete disse, né? Eu falo a verdade. Se quiser acreditar, não tem necessidade de dizer, eu juro por Deus, né? Veja, se eu não estou falando a verdade, que queira ir para o inferno. Aí é complicado, né? Que complicado. Veja. Tem um outro aqui que é doido, né? Que dizia assim, ainda, além de jurar, né, por uma mentira, ele colocava a mãe, né, da pessoa que estava. Né? Eu juro por Deus, se eu não estiver falando a verdade, eu quero que sua mãe morra. Imagine. É complicado. Com justiça, isto é, sem dano injusto ou ao próximo, né? Com justiça, sim. Sem nenhum dano injusto ao próximo. Não por esperteza, para passar o outro para trás, sabe? Para derrubar o outro, para pisar no pescoço do outro. Não. Não é? Por isso que é em verdade, é em juízo e é em justiça. Esse último é sem dano ao outro. Vamos ver a última parte, já estamos, não é, em 23 minutos, e por isso que esses capítulos vão ser breves e fica melhor também. Vamos para o voto, entender bem nesse segundo mandamento, o voto. Voto é promessa feita a Deus de um bem que lhe é agradável, bem melhor que o seu contrário, obrigando-nos a isso por motivo de religião, isto é, porque entende prestar culto a Deus. Atenção aqui que é importante. Primeira coisa, né, que a gente pode associar é só questão de linguagem. Assim como os protestantes dizem assim, eu oro, eu não rezo, e que tem o mesmo significado, o mesmo conceito, também os protestantes dizem que não fazem promessa, eles fazem voto. É a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa. Dentro da consagração existem os votos religiosos. Pobreza, castidade e obediência. São as promessas feitas a Deus. Né? Eles distinguem isso porque eles pensam que a gente só faz promessa aos santos. E de uma vez que eles não são adoradores aos santos, eles mudam a linguagem. Mas tem o mesmo conceito para que a gente não caia, né? nessa como eu posso dizer, nessa estratégia da linguagem, tá certo? Vamos ver, o voto pode ser real, pode ser absoluto ou condicionado, pode ser temporário ou perpétuo, e pode ser público, pode ser solene. Vamos ver os votos. O real, se o que se promete é um objeto, exemplo, uma esmola. Pessoal, se prometemos cumprir uma ação, por exemplo, uma romaria, não é? Misto quando uma coisa e outra, né? Pode ser pessoal. Eu prometo a ir a uma procissão,
Eu prometo, não é, entrar na igreja vestido de mortalha, ou de São Francisco de Assis, ou de Nossa Senhora. Eu prometo dar um maço de de velas, não de velhas, viu? De velas. Eu prometo, não é, dar uma cesta básica. Tem essa questão também de social, não é? Eu prometo ajudar alguém necessitado. Isso é pessoal, tá certo? Esse é pessoal e é real. É real porque tem um objeto, tem algo material. Absoluto ou condicionado, se lhe puseram ou não uma condição para se cumprir. Tá certo? Esse aqui. Também a questão pode entrar aqui da penitência, né? Da penitência, da confissão, para que você pague a dívida também, entra também como promessa. Ou também existe muito na hora do desespero, não é? Amigos, os pais, os avós, os familiares, enfim, fazer uma promessa para o doente, se ficar bom, cumprir. Veja, e muitas vezes a gente, quando fica bom, né, não quer saber mais, e a promessa é um pouco difícil, que a gente acha, diz, mas isso não é injusto, é muito bom, não é, fazer promessa para o outro cumprir, eu não pedi. Olha aqui, a doutrina cristã, absoluto ou condicionado. Não é? Se alguém impôs uma promessa, uma condição para cumprir, é condicionado, tá certo? E é válido também. Haja visto, se você ficou curado, se for um milagre, é válido porque Deus atendeu. E Ele quer receber a promessa que você fez da sua parte, o seu esforço. Atenção aqui, não é? Algumas coisas que nós prometemos a Deus e esquecemos, mas Deus não quer dizer que Deus esqueceu, não. Em algum lugar você vai ter que pagar, meu filho, minha filha. Se não for aqui, vai ser no purgatório ou qualquer outro lugar. Mas vai ter que pagar, não é? Então, é ter cuidado daquilo que a gente pede, daquilo que a gente promete a Deus, não é? Ele promete para Deus. Temporário ou perpétuo pode ser a promessa, não é? Agora está dizendo misericórdia, é verdade. Por exemplo, tem pessoas que fazem promessa, fazem o voto, não é? Que é uma espécie de penitência, a não comer peixe, ou seja, a não comer carne, não é? Na quarta e na sexta-feira. Então, a pessoa tem que ver se ela foi perpétua, se de fato todas as quartas do ano e sextas-feiras de todos os anos, ou se ela fez só para aquele ano, temporário, não é? E tantos outros tipos de promessa. Se fez apenas para um período, tem que ver isso, tem que analisar direitinho. Mas se for perpétuo para sempre, então... E outra coisa, vou falar, mas eu não gosto não, viu? Promessa e voto, somente o padre, o seu pároco, pode mudar, tá certo? Você fez uma promessa no desespero, aí tá difícil de cumpri-la, você vai ao seu pároco, confessa a ele, explica a ele e pede uma outra promessa, uma outra penitência que ele vai dar. E vai trocar essa promessa. Pode ser pública quando aceito como tal pelo superior eclesiástico. Caso contrário, é privado. Certo? Os votos mesmo dos religiosos, os quais eu já disse aqui, não é? Também nosso sacerdote, ele é público, porque em toda quinta-feira, ali aquela quinta-feira da missa da Crisma, uma vez por ano, a gente renova os votos, né? O voto de castidade e obediência, não de pobreza, só são dois. Os religiosos que são os três: pobreza, castidade e obediência. E tem algumas que fazem, por exemplo, os monges fazem de estabilidade. Algumas comunidades fazem de disponibilidade, de estar disponível, né? A estar em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer país.
ser missionário mesmo. Solene, se é reconhecido pela igreja. Do contrário, é simples, não é solene. O reconhecido pela igreja é solene. É feito dentro do sacramento ou sacramental, dentro de uma liturgia, né? Ou seja, dentro da missa ou fora da missa ele é feito. Quando não é simples, é você que faz. Somente a Deus se fazem votos. Pode-se, entretanto, prometer a Deus fazer ou dar algo em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Mas é a Deus se faz a promessa e se faz os votos. Por intermédio, tá certo? Daquele santo padroeiro de Nossa Senhora. Aqui é uma coisa que os protestantes não entendem. Ele entende a primeira parte. Só a Deus se faz o voto. Mas nós, católicos, fazemos o voto com a poderosa intercessão de Nossa Senhora, dos santos e os santas. Agora está dizendo que bom que ainda temos outra chance. Graças a Deus temos os sacerdotes que podem nos ajudar. Não sabia. Obrigado, padre. É verdade. O voto, quando é de coisa boa, é possível. Obrigado, obriga estrita e gravemente. Pelo que importa não fazer votos sem madura reflexão e de ordinário, sem o conselho do confessor ou de pessoa prudente. Olha aí, tá vendo? Ou de uma pessoa madura humanamente e espiritualmente. Ou do seu, né, diretor espiritual, ou do seu confessor. Tá certo? Não se faz promessa e votos apenas por desespero. Na agonia, claro que Deus vale a gente, não é? Pela poderosa intercessão, pela honra, pelos méritos dos santos e santos de Nossa Senhora. E por isso que nós recebemos a graça. Mas depois, quando é na hora de cumprir, a gente sente dificuldade. Já está com a graça nas mãos, né? Já recebeu na mente, no corpo e na alma, e agora para pagar é que elas, né, como a gente diz aqui, acha difícil. Então, tem que fazer isso com mortificação, com penitência, ser fiel a Nosso Senhor. E é por ela, se a gente for inteligente, que vai nos salvar, vai nos purificar. Quando a observância do voto for de todo ou em parte difícil, pode a gente pedir mutação. Olha aqui que eu já expliquei. Eu disse que eu tenho a capacidade de antecipar o texto, né? É isso aqui. Pode pedir mutação ou dispensa dele às autoridades eclesiásticas ou ao confessor, conforme a espécie de voto, tá certo? Pode também, Gorete, mudar ou pedir a dispensa total, tá certo? Mas você tem que dar razões que de fato não pode cumprir, não pode praticar, não pode exercer aquela promessa, aquele voto que você fez. Talvez você ainda ficou com sequelas da doença, não é? Você pegou outra doença e aquela promessa que você fez na hora do desespero demanda muitos esforços, requer muito, ou você muda por algo mais temporário, não é? Ou você pede dispensa total. Tá certo? Esse aqui foi o segundo mandamento da lei de Deus. A aula termina em 35 minutos, está ótimo, não é? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Aqueles que me acompanharam no Catecismo da Igreja Católica estão percebendo que é uma outra ótica, não é? Aqui a gente está frisando, a gente está aprofundando aspectos que lá no Catecismo da Igreja Católica a gente falou mais gerais, porque é muito mais amplo, muito mais extenso e denso. Aqui as coisas são mais, veja, densas, não tão extensas, e dá para a gente aprofundar em alguns aspectos. Por que eu estou frisando isso? Porque se completam. Não é culpado disso uma coisa lá e dizendo outra coisa lá, mas se completam. Por isso que é bom ir lá também nas aulas do Catecismo da Igreja Católica, não é? Para completar com doutrina cristã.
A próxima aula eu venho com o terceiro mandamento da lei de Deus. Lembra-te de santificar o dia do Senhor e as festas, né? Vamos ver o sábado e o domingo, o sábado para os judeus, o domingo para nós cristãos, a importância, o que se prescreve e aconselha, o que se proíbe, não é, obras civis. Esse mandamento vai ser menor. A gente faz em 15, 20 minutos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se eu tiver um tempinho, eu ainda faço, ainda agora à tarde, né, e outra noite. Vamos ver, né, diante da agenda da gente. Tchau, tchau.